Meu nome é Ligeia Benícia de Almeida Estivanin, governadora 2011-12 e 2015-16, distrito 4.563, 12º capítulo. Obrigado, Patamares. Mars. Quando à noitinha voltávamos das nossas aventuras na Lagoinha, os primos, nossos visitantes, enfrentavam um dilema. Onde jantariam? Seus tios Ed e Libby Martindale tinham as portas abertas para os sobrinhos. Não tinham filhos e meus avós tinham um malandro de nome Paul. Mais divertido, fator digno de considerar-se, seria fazê-lo na casa dos Harris. O bom senso, porém, os encaminhava ao melhor jantar, que era o de Libby. Quando chegávamos à casa, o primo Ed perguntava: "O que temos para o jantar, mãe?" Em seguida, atravessava o terreiro e fazia a mesma pergunta à tia Libby. Havia um prato que, quando anunciado, vencia: carne enlatada. Aquela delícia superava quaisquer outras. Sempre me pareceu que os primos venderiam a alma ao diabo por um bom prato de picadinho de carne enlatada. Se as coisas dependessem só de mim, eu encheria a nossa despensa até a altura dos joelhos com latas de corned beef, ao primeiro sinal da visita dos primos Fogg. Nossa despensa era bem sortida de petiscos e o depósito frio no celeiro permanecia também abastecido com os alimentos mais perecíveis. Quando o inverno se prolongava, vovô comprava meio porco ou um quarto de boi. Do porco era retirado o toucinho, o qual era lanhado, salgado e depois defumado. Do restante, fazia-se presunto e linguiça. De carne de gado, parte era transformada em charque. O aproveitamento era total. Das orelhas do porco era feito um suculento cozido, dos pés uma geleia saborosa e do rabo um petisco de lamber os beiços. Derretia-se todo na boca. E o torresmo, resíduo das frituras do tocinho, que delícia para todos, até para nós, os pequenos. Tudo o que sobrava do porco ou da carne de gado era defumado e armazenado para consumo durante o inverno. Tínhamos galinhas e ovos, além dos legumes da horta, maçãs, peras, passas e amoras silvestres. Tudo isso, mais alguma coisa adquirida na mercearia, era suficiente para as nossas necessidades, até que o açougueiro, o peixeiro e o vendedor de milho em espiga voltassem às suas atividades. Ia me esquecendo daqueles amarrados de charque e das pranchas de bacalhau. Ambos eram suficientemente duros para derrubar um homem se usados como armas nas mãos das donas de casa da Nova Inglaterra como alimento dos deuses. Havia maçãs de diversas espécies e peras deliciosas, colhidas no pomar. Tudo isso, todavia, não saciava a nossa fome, e lá iam as pipocas, pedras de açúcar, doces de leite e outras delícias isoladamente ou compostos em formas de pés de moleque e outros de sabor insuperável. Depois de tudo isso, era natural que começássemos a bocejar, e então a vovó dizia: criançada, é hora de ir para a cama. Amanhã tem mais. Dormíamos então profundamente, nem sequer sonhávamos com programas para o dia seguinte. No rigor do inverno, as diversões mudam. O final do ano anuncia o inverno total, e então as nevadas fortes abriam oportunidade de se pedir caronas nos trenós de fazendeiros complacentes que regressavam de suas propriedades nas montanhas. Para os cavalos não importava se estávamos embarcados ou não. E mesmo nossos esquis de deslizadores longos aumentavam pouquíssimo a carga. Os esquis ou pranchas, como dizíamos, eram a nossa paixão, o nosso orgulho na descida da montanha a toda velocidade. Quando a neve se condensava ou se transformava em gelo, a descida era como se fosse um salto de paraquedas. Às vezes chegávamos à base da montanha no mesmo lado em que havíamos subido. Outras vezes, depois de saltar sobre Thank You Marm e quebras de corpo nas curvas, éramos jogados ao longo da estrada, motivo de gostosas e ruidosas gargalhadas.
Para o caso de alguém que me lê não saber o que é Thank Your Mom, eu explico. É um obstáculo de certo porte, mais ou menos como um degrau alto numa rampa. Nenhuma trilha de montanha seria completa para mim se não apresentasse alguns Thank Your Moms. Quando os cavalos cansam puxando cargas pesadas montanha acima e precisam tomar fôlego, podem fazê-lo ao atingir o patamar de um Thank Your Mom. Há meio do caminho na montanha onde pode descansar e saciar-se de água fresca e transparente, num cocho adredamente ali colocado. Nos dias quentes de verão, os cochos d'água e os tanque-marmes eram, para os cavalos cansados, uma dádiva dos deuses, uma dádiva dos céus. Quando alguém desce, deslizando o morro num esqui qualquer, ao aproximar-se de um tanque-marme, não diminui a velocidade, mas sim, com coração e corpo, atira-se para o ar, sentindo um estranho frio na barriga. A gente que foi criada em Vermont segura o chapéu na cabeça naquele momento emocionante e grita "Thank you, ma'am". Para os estranhos isso pode parecer uma infantilidade, mas para os vermontenses do meu tempo, aquelas palavras antecediam uma gargalhada, acontecesse o que pudesse acontecer. Thank you, ma'ams serviam também para outro propósito cultuado pelos meninos, o esqui de carrinho. Nunca o dispensávamos no inverno. Quando a ladeira do Seibe, atalho para o morro de Seibe, estava forrada de gelo, era o melhor local para diversão no vale. A sua encosta era longa e íngreme e com alguns tanque-marms, entre os quais um realmente glorioso. Nossos carrinhos não eram sofisticados como os usados por alguns meninos. Eram construídos em madeira de cerne de maple, como os balanços amarrados e fortemente revestidos, como se fossem couraçadas. Tinham deslizadores de aço redondo que lhes davam molejo e resistência e tinham o centro de gravidade baixo. Em nenhum ponto distavam 6 polegadas do nível da neve endurecida. Era sensacional assistir a um ousado e hábil esquiador partir do alto da ladeira. Com uma mão agarrada à frente e outra atrás do assento do carrinho, corre com decisão para a beira do declive, a fim de ganhar embalo e dar o salto, elevando-se no ar. Enquanto está no ar, ele encerra um movimento gracioso e, quando os deslizadores assentam no gelo, o carrinheiro pode ser visto apoiado na coxa esquerda, o pé direito fazendo a ré, o leme, as mãos firmes na posição inicial e os ombros inclinados para a frente e a cabeça baixa entre os deslizadores, quase raspando o gelo. Quem saltou, beleza! E Bill Rutherford, no seu carrinho de fabricação própria, vai voando para o grande Thank-You-Marm, esfria-saco, oposto à casa de Martha e William. Ultrapassou agora, aposto que voou 12 metros, agora ultrapassa a fábrica de queijos e sumiu na caminhada. É isso aí, os Thank-You-Marms são uma maravilha. Além de oferecer repouso e água aos cavalos, dão aos meninos oportunidade de assistir a ousados esquiadores exibirem sua coragem e habilidade. Se nem a patinação, nem o deslize na neve fossem praticáveis por falta das condições meteorológicas, a nossa opção ia para escalar as montanhas ou saltar do alto dos rochedos nos profundos bancos de neve. Sobre as montanhas descobríamos visões belíssimas do meu vale querido, todo revestido do lençol branco de neve, cercado pelas montanhas. Às vezes atingíamos o topo de uma montanha e de lá descíamos para vales ainda não explorados. A exploração nos fornecia o fascínio de vencer, subindo ou descendo, camadas profundas de neve, o que nos excitava a fantasia de nos julgarmos descobridores de mundos maravilhosos. Tudo isso acontecia muito antes de o esqui tornar-se um esporte popular. Foi pena. Com isso, muita alegria, muito entusiasmo, muito encantamento teriam enriquecido as nossas aventuras. Nos dias ensolarados, milhões de faiscantes cristais de gelo cintilavam à luz do sol
e nos dias nublados, outras deliciosas visões se revelavam. Pouco se nos davam as condições do tempo, pois a alegria existente nas nossas vidas despreocupadas achava sempre razões para manifestar-se. Alguns recessos da floresta nos pareciam grandes catedrais e os enormes abetos, com seus galhos curvados para a terra pelo peso da neve acumulada, eram como monges vetustos inclinados em oração. As betuláceas brancas, que alguns poetas chamam de anjos brancos das florestas, santificam a cena com a sua suave e casta presença. A quietude era de quando em quando quebrada pelo grasnido de um corvo voando em círculo e preguiçosamente contra as nuvens, ou pelo pio de perdiz que parecia proclamar a santidade da catedral da floresta e protestar contra a invasão dos apóstatas. Quem melhor canta o infinito que eles? Todas as árvores, pinho, abeto e cicuta, revestem-se de arminho, luxo de nobres, e do álamo, os ramos mais pobres, se enfeitam de pérolas em voluta. Ocasionalmente, éramos recompensados materialmente pelos nossos esforços para descobrir coisas raras no mato, como a pura resina de abeto vermelho, mas não nos movia qualquer interesse de recompensa material e nem tínhamos necessidade dela. Vinha de quando em quando e era bem-vinda. A maior recompensa que tínhamos das nossas expedições às fraldas da montanha era o imperecível encantamento do sublime silêncio daquelas alturas, que ainda perdura em minha alma, traspassa os meus nervos cansados e mostra um bem supremo no mistério da existência humana. Quando uma noite fria vinha depois de um dia quente e claro, no inverno, uma nova glória nos saudava pela manhã. A neve fortemente condensada era bastante forte para que pudéssemos patinar e deslizar entre nós ou improvisados tobogãs feitos com tábuas de barris. Colinas e montes ofereciam declives para os tobogãs. Podíamos deslizar nas encostas com eletrizante velocidade e quando a neve era muito mais espessa e se elevava sobre as cercas e muros, também deslizávamos nas ondulações que aí se formavam. Às vezes, amarrávamos com lascas de couro as tábuas de barris nas solas dos nossos sapatos e então descíamos em pé e fazíamos o que podíamos para evitar um desastre. No entretanto, as quedas eram muito mais a regra do que a exceção e os últimos metros do percurso eram cobertas numa involuntária posição. A vítima era, geralmente, saudada com estrondosas gargalhadas dos presentes, mas tudo era encarado com espírito esportivo. Se o tempo frio se prolongasse e o sol continuasse encoberto, a camada de gelo permanecia às vezes por dias, mas qualquer que fosse a variação meteorológica, nós estávamos sempre preparados para praticar traquinadas. Nunca me esquecerei de uma vez que eu e um companheiro escalávamos uma montanha cavando buracos no gelo para apoio dos pés. Ele ia à frente e estava acima de mim. De repente, o degrau em que se apoiava rompeu-se e ele despencou no espaço e, sujeito apenas à lei da gravidade, passou por mim como um bólido e se foi para o fundo do precipício. Apavorado, desci certo de encontrá-lo morto. Imagine a minha alegria quando ele apareceu ileso. Deus protege as crianças. Ao invés de cair sobre as pedras, fê-lo sobre um abençoado colchão de neve macia que se acumulara numa cavidade do terreno. Era necessário que eu usasse todos os meus recursos de persuasão para convencer vovó a permitir-me sair à noite. Para ela, todos os pecados do mundo eram praticados sob o manto da escuridão. Meus pedidos eram geralmente avalizados por alguém mais velho que eu e digno da sua confiança. As correrias ao luar eram deliciosas e era só quando a velha lua brilhava que vovó nos permitia sair. Naturalmente, as meninas estavam incluídas nessas brincadeiras.
Nelas experimentei pela primeira vez uma emoção intensa que me aqueceu profundamente a alma. Muito embora eu não mencionasse, estava visível que o que eu sentia era muito mais profundo do que mera e casual admiração por uma menina redondinha, de cabelos lindos e olhos escuros, que conheci sentada perto de nós quando deixávamos o alto de uma colina. Alimentei sonhadas esperanças de que meus sentimentos fossem correspondidos, mas não tive meios de o saber, pois, se ela gostou de alguém, fez como eu, jamais confessou. A paixão tomou conta de mim e, secretamente, eu me felicitei por ter uma namorada. Sua residência, no Vale, era recente. De onde viera, com que família ela tinha ligações, eu jamais soube, mas foi o nome doce de Josi Lili o primeiro que me fez o coração palpitar. Josi estava entre os habitantes temporários do Vale. A maioria entre eles vinha sem ser chamada e ia sem ser lastimada, depois de haver produzido alguma alteração na vida cotidiana do vale. Às vezes, subíamos na montanha para ver os fazendeiros franco-canadenses derrubar árvores para a lenha. Era um espetáculo ver a árvore cair com estrondo às machadadas. O machadeiro derrubava as árvores para o lado que queria. A habilidade com que desgalhava as árvores e depois reduzia os troncos a toras de medidas certas e os rachava, convertendo em lenha, que era empilhada ao longo das trilhas para facilitar o carregamento entre nós, baixos puxados por bois. Descer a montanha, deslizando entre nós de madeira, era um esporte perigoso, mas excitante. Os trenós se esfacelavam nas pedras e tocos, mas, às vezes, chegavam ao vale sem novidades. O que quer que se diga dos nossos imigrantes franco-canadenses, ninguém nega que eram os mais animados. As pilhérias e os comentários sobre eles eram só conjecturas. A pomposa gabolice e as histórias impossíveis que contavam eram características deles. William Dremont, um escocês, imortalizou os francos canadenses no seu livro de versos, O Habitante. Nós, os jovens, tínhamos certeza de, ao menos, dar boas risadas quando íamos vê-los fazer lenha no mato.